O tema da mensagem hoje, irmãos, é a cura do coração. Como eu disse, a gente ia falar de coração, né, hoje, ou sobre o coração. E que o Senhor possa nos dar graça. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua palavra, Senhor. E que ela tenha todo o efeito na nossa vida nessa manhã, para que possamos ouvi-la, para que possamos meditar nela e para que ela possa, Senhor, operar na nossa vida. De forma especial, Senhor, que a tua palavra ela possa habitar no nosso coração e que nós aprendamos, Senhor, contigo a amar, a valorizar, a meditar, Senhor, em Ti e na Tua Palavra. Seja conosco nessa manhã, com cada um de nós, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de falar no nosso meio, abrindo o nosso coração e abrindo os nossos ouvidos, Senhor. Amém. Então o tema, irmãos, como está colocado aí, é a cura do coração. E meu desejo é ter um tempo de comunhão com vocês, considerando talvez um aspecto prático, né, nesse título, a cura do coração, e de uma certa forma relacionado às coisas ou às palavras que nós temos ouvido nessas últimas semanas, né? E eu queria então, pensando nas últimas semanas, iniciar aí num ponto onde o Besbate praticamente terminou a mensagem dele há 2 semanas atrás, que é esse versículo que está aí de Marcos 7, de 21 a 23. Então, Marcos 7, 21 a 23. E a gente vai ler, então, esses 3 versículos, né, que estão aqui no meio de Marcos 7. Eles dizem o seguinte: porque de dentro, ou seja, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, esses versículos, né, eles relacionam 13 itens que procedem de dentro do homem, ou seja, do coração. E são 13 itens nada agradáveis, né? Então eu não vou repeti-los porque meu encargo não é enfatizar esse lado, mas basta que a gente tenha então essa noção ou essa percepção daquilo que a palavra nos diz, que de dentro do homem, ou seja, do seu coração, é que procedem todas essas coisas. E se a gente for lembrar um pouco do contexto de Marcos capítulo 7, nós percebemos que Jesus, em resposta a um questionamento dos fariseus e escribas, né, falando que os discípulos de Jesus não lavavam as suas mãos antes de comer, né, algo que me parece tão pequeno, né, diante daquilo, de quem era o Senhor, diante dos ensinos do Senhor Jesus, diante de tantos milagres que o Senhor fazia. Os escribas e fariseus chegam ao Senhor e falam: Senhor, por que os teus discípulos não observam os mandamentos ou os costumes dos antigos, que é lavar as mãos antes de comer? E o Senhor, então, em resposta, o Senhor dá uma dura repreensão aos escribas e fariseus, né? E também não vou ler essa parte, né?
E depois a parte, né, depois que o Senhor fala com os fariseus e dá uma repreensão neles, né, o Senhor se desloca para um lugar particular e os seus discípulos perguntam para o Senhor: Senhor, mas porque o Senhor ele fala mais ou menos uma parábola ali, que aquilo que contamina o homem não é aquilo que ele come, né, mas aquilo que ele fala, é aquilo que sai, né? Então os discípulos falam: mas Senhor, explica esse negócio para a gente, né? Então o Senhor explica, e talvez a chave dessa explicação, ou aquilo que o Senhor queria ensinar aos seus discípulos era: o que contamina o homem não é aquilo que ele ingere com as suas mãos sujas, porque o que entra pela boca sai depois. O que contamina, na verdade, o homem é aquilo que sai do seu coração. E aí ele expõe o coração dos homens. E ele coloca essas 13 coisas aqui, né, terminando com maus desígnios, né, mas intenções, uma vontade maligna, e termina essa relação com loucura. Até loucura provém, né, do coração do homem. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, e por isso talvez a gente vai tocar em vários pontos, mas tentando ser prático com relação a isso, é que, embora o Senhor tenha repreendido os fariseus, por que é que Jesus repreendeu os fariseus? E no contexto, a repreensão do Senhor não foi porque os fariseus não estudavam a Torá. Não era porque eles não conheciam a Deus. Porque os fariseus e os escribas eram exímios estudantes e leitores da lei. Eles decoravam grandes trechos da palavra e eles sabiam de cor. E se precisasse recitar textos, eles recitavam de cor. Então, não era esse o problema dos fariseus. O problema dos fariseus, de acordo com o que o Senhor Jesus fala aqui então, era que aquela palavra que os fariseus sabiam, conheciam e decoravam ou decoraram, não era trazida para dentro do coração deles. Eles não aprenderam a entesourar a palavra lida, a palavra estudada, a palavra proclamada para dentro do seu coração. Os fariseus eram meros estudantes técnicos e acadêmicos da Bíblia. Mas a Bíblia não habitava no coração deles, e é por isso então que o Senhor fala: é do coração que procedem todas essas coisas, né? Então, esse primeiro ponto, o problema dos fariseus não era a falta de leitura e de conhecimento da Bíblia. Talvez, irmãos, este problema seja nosso hoje. O nosso problema talvez seja a falta de leitura da palavra, mas dos fariseus não é, né? Então, guardem esse primeiro pontinho, e eu queria prosseguir um pouco mais, juntando mais algumas coisas, né? Então, os fariseus, eles tinham um problema também, né? Ou talvez o principal é que eles não tinham um coração transformado por aquela palavra que eles sabiam, que eles entendiam. Ou seja, a palavra, repetindo, estava na mente, mas não estava no coração. E aí eu queria só ler um versículo bem, está lá em Salmo 40. É um salmo messiânico, ou seja, ele é um salmo que se referia a Jesus, tá? Salmo 40, verso 7 e 8, diz o seguinte: Então eu disse,
Isso aqui, novamente falando, né, é um versículo que se refere a Jesus, era uma profecia a respeito do nosso Senhor. Né? Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. E a última frase agora. Dentro do meu coração está a tua lei. Dentro do meu coração está a tua lei. O nosso Senhor Jesus era aquele que entesourava a lei do Senhor dentro do seu coração. Então, esse era o problema dos fariseus. Eles não tinham a palavra dentro do coração deles. E tentando trazer então um pouco para nós, né, hoje, talvez pensarmos se hoje, né, não existe muitos dentre os filhos de Deus que não estão numa situação similar a esta dos fariseus e escribas. Conhecerem, ouvirem, estudarem, guardarem, mas não colocarem esta palavra dentro do seu coração. E dessa forma, consequentemente, não possuem um coração transformado. E não possuindo um coração transformado, aquilo que eles podem expressar não é a pessoa do Senhor. Então a gente tem cantado bastante a questão do coração, né? Falta da palavra de Deus habitando na nossa mente, sim, porque é importante. Não é que ler a palavra não seja importante, não é que decorar a palavra não seja importante. Quiséramos nós que nós pudéssemos decorar a palavra de Deus. Versículos, trechos da palavra, passagens da Bíblia, para que ela pudesse habitar ricamente, sim, na nossa mente, mas principalmente no nosso coração. Né? Então, talvez, infelizmente, a realidade de muitos cristãos não é muito diferente do que aquela dos escribas e fariseus. Fala, Bruno. Sim. É o que sai do nosso coração, né? Porque o nosso coração é cheio de corrupção. Né? É a descrição desses versos que nós lemos, né? de Marcos capítulo 7. Né? E talvez por que, irmãos, que nós não gostamos muito, ou que nós não atentamos muito, ou que nós não fazemos muita questão de colocar a palavra de Deus no nosso coração? Porque a palavra de Deus, ela é luz. Assim como Jesus é luz. E a luz entrando em um lugar que é escuro, ela ilumina todo o ambiente e começa a manifestar as coisas que estão dentro do nosso coração. A luz ilumina o nosso coração e o nosso coração, então, é manifestado. Vamos ler Hebreus capítulo 4, que é um texto que a gente conhece bastante também. Hebreus 4, 12. Esses versículos acho que estão aí meio que numa ordem, meio que... Oi? O que tem? Escreveu? Há controvérsias, né? Há uma grande discussão e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma a respeito disso, mas há sim uma pensamento de que foi Paulo que tenha escrito. Tem também Lucas, tá? Só para alguns acham que foi Lucas que escreveu Hebreus, mas Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta
aberta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando a palavra vem para o nosso coração, ela tem esse poder, ela tem essa capacidade de nos fazer enxergar aquilo que há no nosso coração e começamos a discernir: Senhor, isso aqui é da minha alma, isso aqui é do meu espírito. Isso aqui, ela ilumina os meus pensamentos, que não são os pensamentos de Deus, ela traz clareza, ela traz luz. E a gente pode não gostar, porque ela nos expõe. Né? Talvez essa tenha sido a grande necessidade dos fariseus, então, porque eles tinham uma religião exterior. Por fora, brancos, mas por dentro, cheios de morte e de intrigas, né? O meu encargo, irmãos, nessa noite, não é ficar falando dessas coisas, tá? Não é enfatizar isso, mas talvez trazer uma boa nova para os irmãos, ou uma boa notícia, é que existe uma cura para o nosso coração. Se você pensa e enxerga que no teu coração existem algumas coisas que não agradam ao Senhor e também não te agradam, que você olha e fala: Senhor, que vergonha. Senhor, eu não consigo, eu não tenho coragem de deixar a tua luz brilhar, então às vezes eu faço de conta que eu não estou vendo. Se nós temos esse sentimento dentro de nós, irmãos, há uma boa notícia para nós. Este coração perverso, ele tem cura. Há uma cura para o coração do homem. Se o homem é assim, há uma cura para o coração do homem. Então, irmãos, tem cura. Existe um caminho de cura. Mas, talvez até a gente possa falar: ah, mas eu sei. Mas não tem acontecido, né? Na minha vida. Senhor, tantos anos que eu tenho estado diante de Ti e parece que algumas coisas não mudam. O meu coração continua amando coisas que o Senhor não se agrada. Ele continua tendo reações que não te agradam. Os meus pensamentos muitas vezes são pensamentos que vão contra o Senhor. Será que temos isso, um pouco dessa experiência dentro de nós? Se temos, irmãos, há esperança para nós, porque há cura para o nosso coração. Então, vamos lá para os textos de Provérbios, esses dois aqui, 4, 23 e 23, 26. Eu vou só pegar aqui bem o ponto principal. Provérbios 4, 23 fala então: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. E se a gente juntar esse verso com o de Marcos 7, tem essa mesma palavrinha: do coração procedem. Marcos fala do coração, procedem 13 características extremamente negativas. Provérbios diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma forma de entender isso, irmãos, depois a gente fala: mas parece que alguma coisa não está muito legal aqui. Uma forma talvez de nós entendermos aqui. Provérbios fala que do nosso coração procedem as fontes da vida, e o Alexandre falou nessa manhã, né, de que o nosso coração ele tem mente, vontade e emoções. Né? São os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas vontades. Essas três coisas, irmãos, elas governam a nossa vida. As fontes da nossa vida, elas dependem do que pensamos, do que sentimos e do que desejamos.
E o homem, após a queda, teve essas 3 faculdades contaminadas pelo pecado, e por isso tudo aquilo que vem do coração dos homens é contrário a Deus. Então o Senhor fala, guarda o teu coração, presta atenção no teu coração, porque deles, é dessas coisas que você pensa, é dessas coisas que você tem vontade, é das coisas que você sente, é que procede a tua vida. E por isso, se os teus olhos forem maus, você vai viver em trevas, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Presta atenção no teu coração. O Provérbios 23, 26, a gente falou um pouquinho. O Senhor fala então, dá-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Irmãos, é uma proposta do Senhor que a gente deveria considerar e falar, Senhor, o Senhor fala o quê? Deixa eu tentar falar claramente aqui. O Senhor fala, Sérgio, me dá o teu coração. E você sabe bem o que tem dentro do teu coração. Eu quero o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, cheio de impurezas, cheio de imundícies, cheio de pecado. E o Senhor fala, me dá o teu coração, que eu vou te dar outra coisa. Eu vou te dar o meu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Que não é um coração bonito, né? Alguns falam coração peludo, né? O Senhor fala, eu quero o teu coração, porque eu vou substituí-lo por um outro coração. Então vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 36, 26. Que o Senhor fala, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E aqui, irmãos, o Senhor, Ele propõe essa troca para nós. Ele pede o nosso coração e Ele fala que vai colocar um outro coração no lugar. Né? Esse é o caminho da cura, irmãos. Fazermos uma troca com o Senhor. Darmos a Ele o nosso coração, que Ele nos dá, o coração dEle. E Ezequiel então fala disso, né? E isso então é o caminho real e prático para que o nosso coração ele seja não só regenerado, porque quando cremos no Senhor nós somos regenerados, nascemos novamente, mas que o nosso coração então ele seja também transformado, regenerado, transformado. Coração, a gente cantou, né? Coração regenerado, coração transformado. Coração como o do Senhor Jesus. E essa ação, irmãos, de transformar corações, só Deus pode fazer. Nós não temos condição de mudar o nosso coração. Muitos tentam. E eu tenho certeza que muitos de nós temos tentado por muitas e muitas vezes. Nós não temos esse poder de mudar o coração. Deus tem. Por isso que em Ezequiel existe uma coisa que os teólogos chamam de monergismo. Monergismo quer dizer o quê? É uma ação direta de Deus que não depende de nós. Por isso o Senhor fala, eu vou dar para vocês um novo coração, eu vou colocar dentro de vocês um novo coração, vou trocar o coração de vocês de pedra por um coração de carne, eu faço.
Se Deus não agir, não adianta nós fazermos nada. Porque Deus é aquele que inicia, Deus é aquele que dá, Deus é aquele que busca, Deus é aquele que vem até nós. A gente não cansa de falar, né? Aquele que era Deus, habitando os céus, se faz carne. Desce até nós e nos traz a sua graça, a sua vida, totalmente capaz e totalmente suficiente para que o nosso coração possa ser transformado e regenerado. Então, irmãos, a ação de Deus em Ezequiel precisa ser colocada junta com Provérbios. Por um lado, o Senhor fala, dá-me, filho meu, o teu coração. Por outro lado, ele fala, eu te darei um novo coração. Não dá para ter as duas coisas separadas. Por um lado, eu tenho a ação monérgica de Deus, a ação decisiva de Deus na minha vida, sem a qual eu não posso fazer nada. Por outro lado, esse nosso Senhor, esse nosso Deus é tão gentil, Ele é tão manso, que Ele não toma o nosso coração à força. Ele não te coloca num canto e num beco sem saída, aponta um revólver para a tua cabeça e fala, me dá. Ele pede, filho meu, me dá o teu coração. Então eu coloco Deus pedindo o meu coração, e aqui Deus dizendo, eu faço isso. Eu preciso das duas coisas. A graça, misericórdia, capacitação de Deus na minha vida, mas eu preciso reagir a essa graça, a essa misericórdia, dando ao Senhor. Fala, Senhor, é teu. Eu te entrego. Eu te dou o poder. Eu peço a ti, Senhor, entra no meu coração, ilumina o meu coração. Acende a luz do meu quartinho. Mostra aquilo que o Senhor quer mexer. Então, irmãos, a cura do nosso coração, por um lado, está nas mãos poderosas de Deus e amorosas, por outro lado, está nas nossas mãos para entregarmos ao Senhor e falar, Senhor, a chave do meu coração está nas tuas mãos. Eu te autorizo, eu concordo, eu quero que o Senhor entre, que o Senhor faça morada, que o Senhor ilumine, que o Senhor vá tirando todas as trevas do meu coração, todas as impurezas que há em mim, tudo aquilo que não te agrada. Troca, Senhor, tudo isso pela tua vida, pelo teu coração. Então, esses dois lados de Provérbios 23 e Ezequiel 36 mostram essas duas ações que são necessárias. Não dá para ser só uma delas. Nós precisamos das duas. Isso porque, irmãos, por um lado, Deus é aquele que faz todas as coisas. Por outro lado, o homem também precisa fazer tudo. Às vezes a gente fala 50% de Deus, 50% do homem. Não é. Eu penso que é 100% dependente de Deus, mas é 100% dependente do homem. Nós precisamos desses dois lados. E só para lembrar que o homem pode resistir à ação de Deus, quando Deus se apresenta, quando Deus vem, o homem pode resistir. Isso a gente tem visto claramente nos evangelhos, com os escribas e fariseus, que constantemente o Senhor vem num embate com eles, o Senhor fala, e eles resistem. Então, só para a gente lembrar um pouquinho lá, quando lá em Atos 7:51 fala que homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis
ao Espírito Santo. O homem pode resistir a Deus e ao Espírito, né? E aquela frase do Senhor também lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, que o Senhor tem aquele lamento sobre Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Então, só para a gente ver um pouquinho desses dois lados, né? Mas eu creio então que nós, irmãos, nós já temos caminhado com o Senhor. Nós já fomos iluminados pelo Senhor, nós já fomos convencidos e convertidos a Ele, nós já nos entregamos a Ele, nós já decidimos pelo Senhor. Mas nós precisamos então continuar, porque essa obra, ela se inicia no novo nascimento, mas ela tem que ser seguida de atitudes, de decisões, de escolhas, de disposições da nossa parte para com o nosso Senhor. Então, o novo nascimento, irmãos, quando cremos no Senhor, o que Ele dá para nós? Ele nos dá uma nova capacidade que antes nós não tínhamos, porque estávamos cegos no nosso entendimento, nós tínhamos uma vontade que se distanciava de Deus, mas quando cremos, o Senhor abre os nossos olhos. Ele muda algo dentro de nós que nos permite agora amarmos ao Senhor. Nós que éramos inimigos, nos tornamos amigos. Mas precisamos caminhar. A cura do meu coração, do nosso coração, é um caminhar diário. É uma decisão diária, é uma atitude diária diante de Deus, falando: Senhor, toma o meu coração e toda a minha alma. Este dia de hoje eu quero vivê-lo na tua presença. Então, nós ganhamos com o novo nascimento uma nova capacidade. Não pense, irmão, que você, após crer no Senhor, você é incapaz de fazer a vontade de Deus. Nós somos capazes porque nascemos de Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se você e eu somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. Nós temos essa condição, nós temos esse poder, nós temos essa capacidade, mas como Paulo fala, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não acredite na mentira do diabo de que nós não somos capazes. Pela graça de Deus sou o que sou, mas a graça de Deus não se tornou vã na minha vida. Antes eu trabalhei muito mais do que os outros, mas não eu. A graça de Deus comigo. Então, é essa a nossa experiência, irmãos. E é assim que o nosso coração ele vai sendo curado e transformado. A nossa reunião ontem, cadê o Sérgio? Ah, tá aí. Eu estou sem óculos aqui, estava pensando que era o Cambé, tá vendo? O Sérgio nos lembrou ontem que Deus é um Deus relacional, né, Sérgio? Deus é um Deus relacional. Isso quer dizer o quê? Que Deus se relaciona, Ele é uma pessoa, Ele se relaciona na Trindade, mas para efeito então da nossa cura do coração, eu queria dizer também que, porque Deus é relacional, a nossa cura, irmãos, depende de um relacionamento com Deus. Ou mais especificamente com o nosso Senhor Jesus.
Nós acreditamos, irmãos, que conhecer objetivamente a verdade de Deus vai nos transformar. Eu não sou transformado se eu não estiver em comunhão, em contato, em relação com Jesus. O que nos transforma, irmãos, não é somente, tá? Não é somente a palavra e o conhecimento de Deus vindo até nós. Isso é importante, nós precisamos laborar em cima disso, mas mais do que isso, se a palavra que eu recebo e que eu compreendo, se eu não pego tudo isso e vou até o Senhor me relacionar com Ele, essa palavra não faz o seu efeito na nossa vida. Então, Deus é um Deus relacional. O que me transforma é relacionamento com Jesus. Então, se a gente for lá para Marcos, capítulo 3, verso 4, a gente já leu, né? Mas Marcos, não hoje, mas em outras ocasiões. Marcos 3, 4? Não, está errado aqui, 3,14. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, né? Ele fala assim, no 13, então, Marcos 3, 13 e 14. Depois, Jesus, né, subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. Está vendo? O Senhor, Ele Ele decide, Ele faz, né? É uma ação monérgica. Ele foi lá e chamou aqueles que Ele quis, né? E vieram para junto dele. Verso 14 agora. Então designou 12. Irmãos, olha aqui. Designou 12 para quê? Para estarem com Ele. Jesus chama os seus 12 discípulos para estarem com Ele, na presença dEle, convivendo com Ele, aprendendo dEle. Então, essencialmente, irmãos, ou principalmente, o Senhor não nos chama primeiramente para servi-lo, mas Ele nos chama para estarmos com Ele. E por estarmos com Ele, depois disso, então, nós somos enviados. Não dá para sermos enviados sem que estejamos com Ele. Né? Marcos 7 agora, indo um pouquinho para frente, né, desses versículos que a gente estava considerando, agora no verso 33, tá? Marcos 7, 33. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, fala que, né, na primeira parte aí fala que Jesus foi lá para o lado de Tiro e Sidom, encontra lá com aquela mulher Ciro-Fenícia, que Jesus, né, ela vem até ele, pede para o Senhor curar a sua filhinha. O Senhor fala, não, mas não é justo dar a comida dos filhos, tirar a comida dos filhos, dar para o cachorrinho. E ela vai falar, mas Senhor, o cachorrinho... Enfim, a gente conhece essa história, também não vou falar dela, mas assim... Na sequência, né, um segundo sinal que o Senhor faz lá naquela região, fala que é trazido ao Senhor alguém que era surdo e gago. Né, a partir do verso 31, fala que o Senhor se retirou das terras de Sidom, foram lá para o mar da Galileia, né, trouxeram para ele um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre eles. Olha o verso 23, irmãos. 33, desculpa. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E eu estava lendo aqui, eu lembrei do Valquir. O Valquir falou de multidão, né, Valquir? E engraçado aqui que o Senhor, ao ser trazido esse surdo e gago para ele, e sendo pedido a ele para que o Senhor pusesse as suas mãos sobre ele, o Senhor pega este surdo e gago e o retira da multidão, leva ele à parte e coloca o dedo no seu ouvido e coloca a saliva na sua língua e os ouvidos são abertos e ele pode então
falar, sem nenhuma limitação. Isso, irmãos, eu estou citando só porque, irmãos, muitas coisas acontecem na multidão. Estarmos na multidão às vezes é bom, porque às vezes na multidão nós somos impactados, nós vemos coisas, nós ouvimos coisas, então eu posso, não é exatamente assim, mas vamos pensar que nós estamos na reunião da igreja, e na reunião da igreja nós ouvimos, nós vemos coisas que podem nos tocar, que podem nos impactar, mas a cura, normalmente, irmãos, não ocorre quando nós estamos aqui assentados. Nós somos atingidos, nós somos impactados, mas precisa que o Senhor nos pegue, nos retire e nos leve à parte. E aqui, no à parte, Ele olha nos meus olhos. Eu interajo com Ele e Ele interage comigo. Ele toca os meus ouvidos. Tudo que nós ouvimos e vemos, é preciso que nós saibamos ouvir a voz do nosso Senhor. Irmãos, em princípio, não ouçam o que o Sérgio está falando. Peguem aquilo que o Sérgio está falando, levem diante do Senhor e falem: Senhor, abre os meus ouvidos, me faz ouvir a tua voz. Coloca o dedo no meu ouvido, Senhor, me faz ouvir a tua voz, identificar a tua palavra. Confirma aquilo que eu ouvi, aquilo que de repente eu fiquei maravilhado, mas às vezes o meu estar maravilhado dura algumas horas. É no quarto escuro que Deus abre os meus ouvidos para a sua palavra. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é capaz de transformar o meu coração. E aí nós estamos sendo curados. Nós temos ouvido a palavra de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo no nosso ouvido. O Senhor fala aqui: as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas identificam a minha voz no meio de muitos barulhos. Nós precisamos ter esse ouvido treinado, que saiba identificar a voz do nosso Senhor. E quando eu ouço a voz do meu Senhor, eu posso falar: Senhor, opera na minha vida. Então, nós precisamos ser levados à parte, irmãos, da multidão, para um relacionamento pessoal e íntimo. Você e o Senhor, eu e o Senhor, sem celular, sem o teu marido, sem a tua esposa, sem todas as distrações deste mundo. Nós precisamos estar à parte com o Senhor, ouvindo a sua voz, reagindo ao que Ele está mostrando para a gente. Às vezes nós acreditamos que vamos passar por uma experiência excepcional. Vai acontecer um dia que nós vamos ser tocados, o nosso coração vai se encher de uma luz tremenda e daquele dia em diante a nossa vida vai mudar. E às vezes essas coisas não acontecem em 2 anos, em 5, em 10, nem em 20 anos. Né? Não vai acordar, nós não vamos acordar um dia e falar: puxa, eu sinto um amor enorme pelo meu Senhor, eu sinto um amor enorme pelos meus irmãos, eu sinto um desejo enorme de ver e de ler a tua palavra, Senhor. Isso não vai acontecer. Pode acontecer uma vez ou outra, mas constantemente, dia após dia, nós precisamos reagir, decidir e escolher
estar junto com Ele. O Senhor chamou os 12 para estarem com Ele. Né? Então é com Ele, irmãos. Com o Senhor e com ninguém mais. Eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Trazendo luz para o meu coração. Sendo iluminado e sendo exposto ao meu Senhor. Eu pego cada uma dessas coisas e olho e falo, Senhor, é verdade. Eu sou assim. Na sua luz, vemos a luz. Na luz de Deus, vemos a nossa miséria. E aí acontece aquela troca. O Senhor fala, dá-me, filho meu, o teu coração. Sérgio, me dá essas coisas que você não gosta. Dá para mim. Mesmo que elas sejam tudo isso, eu vou tratar cada uma delas. Vou tirar cada uma dessas coisas e vou colocar eu mesmo no lugar delas. Nosso coração tem cura. E a nossa cura acontece nos momentos em que nos relacionamos com o nosso Senhor, que dizemos a Ele, Senhor, toma o meu coração. Que dizemos a Ele, Senhor, eu escolho estar diante de Ti. Eu anelo pela Tua pessoa crescendo dentro de mim. E o Senhor faz. Não de uma vez por todas. Os inimigos da terra de Canaã não foram expulsos de um dia para a noite. Eles foram sendo expulsos à medida que cada passo era dado. Porque, irmãos, nós não suportaríamos tratar com todas as nossas mazelas de uma só vez. O Senhor vem então graciosamente, uma a uma, à medida que nós colocamos isso ao Senhor, o Senhor vai tomando. Ele fala, Sérgio, eu morri na cruz por isso. Eu derramei a minha vida na cruz por isso. Toma a minha vida. Então, para que a gente não faça como os fariseus, que eles falavam, o Senhor falou, olha, vocês vão para a palavra e creem que elas realmente testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Uma coisa não está separada da outra. Precisamos da palavra, mas precisamos da pessoa do Senhor Jesus, de um relacionamento com Ele, de uma interação com Ele, de um relacionamento, comunhão. Para que Ele vá fazendo isso. Irmãos, isso é dia a dia. Momento a momento. Nós podemos e devemos escolher e tomar essa atitude. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, irmãos, na história da igreja, botaram um nome para isso, que se chama solitude. Solitude é estar a sós com Deus. Então, precisam guardar isso, mas solitude é isso, irmãos. Praticarmos o estar a sós com Deus. Então, de novo, é no quartinho escuro das nossas vidas, do nosso coração, do que pensamos, do que sentimos e do que desejamos, é que a cura acontece. Ok? Não há outro caminho. Então, quando fazemos isso, quando passamos um momento assim com o Senhor, que nós, na luz de Deus, vemos a luz do Senhor, o Senhor fala conosco, nós respondemos a Ele. Irmãos, quando nós saímos de uma comunhão assim, talvez seja como aquela experiência que Moisés teve, lá no monte, ou quando ele se encontrava com o Senhor no tabernáculo, e ele olhava a glória de Deus, e o seu rosto brilhava. Nós precisamos momentos de contemplação da glória
do Senhor, para que nós sejamos transformados de glória em glória, pela sua ou na sua própria imagem. Não tem, irmãos, atalho. Não tem outro caminho, a não ser nos relacionarmos com o Senhor. Então, o que eu queria, terminando já, aproveitar a proposta do Valquir, semana passada, de leitura da Bíblia, que nós pudéssemos agregar a isso, a leitura da palavra, momento de solitude com o nosso Senhor. Porque palavra mais relacionamento com o nosso Senhor Jesus, ouvindo a sua voz, a sós, no nosso quartinho, produz cura do nosso coração. Então, que tal, irmãos? Aprendemos a ler a palavra e aprendemos a estarmos a sós com o nosso Senhor. Há, então, irmãos, uma boa notícia para nós. O nosso coração pode ser curado. Existe um caminho que é prático, mas precisamos andar nele, nos dispor a isso. Que Deus nos abençoe e que Ele possa atrair-nos todo dia para estarmos com Ele. Amém? Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que ainda por Tua misericórdia e graça, o Senhor venha atrair a cada um de nós, que o Senhor venha, Senhor, receber o nosso coração, e dizemos a Ti que o nosso coração é Teu, Senhor. O Senhor já tem nos atraído, o Senhor já tem nos falado, e a nossa reação nessa manhã, Senhor, é entregar a Ti, nas Tuas mãos, o nosso coração, Senhor. Para que o Senhor cuide, o Senhor o conhece, para que o Senhor venha nos suprir, Senhor, de toda a Tua vida, Senhor. Nos curando, tirando, Senhor, cada ponto, cada item ali que não Te agrada, Senhor. E nos dá desfrutarmos de Ti. Nos dá, Senhor, a graça de nos relacionarmos contigo e de tomarmos posse, Senhor, da Tua vida que foi derramada por nós. E que a Tua vida, Senhor, absorva cada parte do nosso coração. Que ela limpe os nossos pensamentos. Que ela nos ajude a discernir a nossa alma do nosso espírito. E que ela possa trocar os nossos amores. Trazendo, Senhor, o amor por Ti. Pela Tua casa e pela Tua palavra, Senhor. Age nas nossas vidas. Por graça e por misericórdia. Amém.